Boa noite, gente. Boa noite quem está entrando aí. Sidney, o Thiago. Quem está entrando, por favor, dá um joinha só para me falar se o meu áudio tá bom. Oi, Sil. A Vana já entrou. Wagner, já vi aqui, já te chamo, tá? Só me fala se o áudio tá bom, gente, para eu colocar já o Wagner, o convidado aí pra gente conversar. Por favor aí, quem... Tá bom, beleza, ótimo. Deixa eu só fixar o comentário aqui também. Publicar, deixa eu fixar aqui. Vou fixar. Já vou chamar o Wagner também. Chamar aqui já o Wagner para a gente começar a nossa conversa. Estou adicionando aí ele. Já está conectando. Fala, Wagner! Fala, Paulo. Tudo bem por aí? Tudo bem, cara? Tu tá me ouvindo bem? Tá perfeito aqui para mim. Tá ótimo. Tô te ouvindo bem também. Enquanto o pessoal se conecta, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou para mim ali quando a gente estava conversando, tu conhece bem aqui a região, né? Tu conhece Camboriú, tu já esteve por aqui, né? Sim, já fui aí com a minha família passar férias algumas vezes, gosto bastante aí da região, não só de Camboriú, mas do estado aí de vocês. Santa Catarina é um estado muito bonito, né? Florianópolis, as praias lindíssimas. Me falou de Porto Então, Belo. eu gosto muito aí da região, sim. Ah, é bom, é bom. A terra gosto é boa. bastante. Ô, vai, tá frio por aí, cara? Aqui começou a esfriar. Pois é, Paulo, ontem estava muito calor aqui, aí de um dia para o outro esfriou bastante. Agora tá frio, Para nós tá frio. Aqui também tá começando, mas ainda não é esse frio absurdo, né? Ô, Wagner, a gente pode começar, eu queria te agradecer, né, o carinho, porque tu aceitou já de pronto, né? A gente nem se conhece, tá se conhecendo agora, né? E aí, de repente, eu me meto nesse mundo literário aí e vejo lá o Wagner começa a me seguir, eu falei, pô, vou entrar em contato com ele, o cara é autor de best-seller, vou ver qual é. E de pronto tu já me atendeu, e eu acho que a gente tem chance de fazer um bate-papo bacana. Eu vou apresentar o Wagner enquanto a galera vai entrando, mas o Wagner Mota, então, é autor, palestrante, advogado, estudioso de neurociência e mentor de carreira. Isso é muito importante para quem assistir a live, né? É autor do livro O Código da Realização, trabalhou por 12 anos no RH da Sabesp e desde 2011 atua como gestor jurídico também na Sabesp. É isso, né, Wagner? Sim, isso mesmo. É um estudioso da cultura e da filosofia chinesa, isso depois eu quero saber um pouquinho mais. E ministra treinamentos, seminários e palestras por todo o Brasil. E Santa Catarina é um mercado bacana para ti, pelo que tu já me falou, né? Ô, Wagner, sim. Ô, Wagner, me fala um pouquinho da tua experiência profissional, né? E quando isso te abriu o olho, quando isso te influenciou para escrever o livro? Bacana. Bom, Paulo, então agradeço o seu convite, fiquei muito feliz. Nós seremos parceiros aí, colegas de editora. Exatamente. Então, logo teremos aí o seu livro lançado pela mesma editora, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E Paulo, eu acho que mais para frente a gente vai poder fazer uma nova conversa, porque eu percebo que a metodologia do Código da Realização, lá no 5º passo, tem um ponto que a gente vai conversar aqui, que se conecta bastante com a proposta do seu livro. Pelo que eu andei percebendo, você viaja muito pelo mundo, e isso é bastante interessante. Eu comento sobre isso no 5º passo da metodologia. Mas te agradeço o convite, fiquei bastante feliz. E respondendo a sua pergunta, Paulo, a experiência profissional na área de recursos humanos foi bastante importante. 12 anos na área de RH, de uma empresa muito grande. Também 13 anos na área jurídica da mesma empresa.
fazendo a gestão de um time jurídico, com um ambiente muito complexo. Então, realmente, isso é importante. Mas quando eu olho para trás, existe um fato que ocorreu em 2003, que fez toda a diferença, que virou a chave, e a partir dali eu comecei a buscar alguns caminhos, inclusive a filosofia oriental, e que me ajudou demais, que foi um fato ocorrido durante a minha carreira na área de recursos humanos. Então, eu trabalhava demais, estudava, fazia muitas coisas ao mesmo tempo, mas sem uma metodologia, sem uma blindagem mental. E aí, o que aconteceu? Eu tive um problema sério, uma estafa mental bastante rigorosa. Isso foi em 2003, 17 anos atrás. Então, a partir dali, eu busquei alguns mecanismos e fui construindo isso que hoje virou uma metodologia testada, aprovada, através de mentorias, treinamentos, palestras e também pelo livro. Tá? Então, 2003, um fato relacionado à minha saúde, um fato que não foi bacana na época, muito pelo contrário, foi bastante doloroso, mas, de outro lado, me impulsionou para buscar um crescimento sustentável e uma blindagem mental, que a gente vai poder falar um pouquinho mais hoje aí para a sua audiência. O Wagner, e essa ideia do livro, ela surge depois desse problema lá já em 2003, ou isso vem amadurecendo e faz pouco tempo que tu falou, não, eu preciso lançar um livro, falar da minha experiência e quem sabe aí ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Legal. O livro em si, ele aparece ali em 2017. Em 2017 vem uma ideia de fazer uma metodologia, de pegar tudo aquilo que eu vinha fazendo e vinha apresentando resultados, tanto na empresa quanto na mentoria de carreira, e eu comecei a querer estruturar um método. Então, eu participei de uma formação de palestrantes com o Roberto Chiniachik, aqui em São Paulo. Claro. E ali ele passa para nós, era uma formação bastante intensiva, ele passou para nós uma metodologia para você estruturar uma palestra. Então, ali eu criei, trouxe o método que eu já aplicava em formato de palestra. Então, o primeiro passo foi a palestra. Depois eu criei um MVP, um mínimo produto viável, que foi um e-book. Um e-book do Código da Realização, lá atrás. Depois eu criei um curso online do Código da Realização. Então você percebe que as coisas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo. Primeiro a palestra, depois o e-book, depois eu mandei esse e-book para uma gráfica. Nas palestras eu entregava esse material, um pequeno book, e ia colhendo os feedbacks do público. E aí o curso online. O curso online realmente teve um alcance muito grande. Muito grande. Então, esse curso hoje ele está em 4 continentes, aí a gente recebendo esse feedback e tal. Falei, bom, agora é hora de lançar o livro. Agora não dá para segurar mais. E foi aí que eu realmente estruturei esse projeto do livro, procurei a editora, fizemos, e foi muito bacana essa experiência aí, Paulo. O Wagner, e o Código da Realização, né? Do que se trata? Queria que tu desse de forma global do que se trata, e o sentimento de receber o selo de best-seller, né? Que eu acho que isso aí é muito gratificante, né? As pessoas comprando a tua ideia e pondo isso na prática, né? Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Legal. Então, o Código da Realização é uma metodologia que foi criada principalmente para atacar um problema. Então, eu percebia na pele, porque eu tinha essa mania de fazer muitas formações. Certo. Então, fazer uma formação atrás da outra. Uma formação atrás da outra.
ia ampliando ali o meu leque de network, conhecia muitas pessoas, a gente conversava bastante, mas eu percebia que tanto eu quanto os meus amigos, a gente acabava não finalizando os projetos. Certo. Então, lá atrás. Poxa, e era um índice muito grande, ô Paulo. Eu posso dizer para você que isso não mudou ainda hoje em 2020. O índice das pessoas que não finalizam os projetos gira em torno de 80% ou mais. É algo incrível, é impressionante. As pessoas têm iniciativas, estruturam um projeto, às vezes utilizam boas ferramentas, ferramentas de metodologias ágeis, mas elas não conseguem sustentar enfim, apresentar o resultado. Então, isso me incomodava demais, demais, demais. Então, eu estudei muito isso, muito. E aí resolvi criar a metodologia do Código da Realização em 5 etapas para ajudar as pessoas a levar o projeto até o final, concluir seus projetos, as suas iniciativas, os seus objetivos e ter os resultados. Então, criamos lá atrás, implementamos isso na empresa, fizemos 6 projetos anuais, todos eles com resultados muito interessantes, e depois eu comecei a trabalhar isso nas mentorias de carreira. E os mentorados começaram a trazer os resultados. Então, resultado na empresa que eu trabalho, no dia a dia. Certo. As outras unidades vindo conhecer esse método, como que a gente trabalha, por conta dos resultados. Os mentorados também conseguindo as colocações, as posições que eles buscavam. Eu falei, eu preciso replicar isso e pensar uma forma disso não ficar restrito aqui na empresa, certo, ou na mentoria 1 a 1. 1 a 1. Então foi feito, o livro foi feito, e agora recentemente, é bem interessante essa pergunta sua, porque o livro foi lançado agora em fevereiro. Pois é. Fevereiro. Pois é, eu acompanhei. É um lançamento muito rápido, muito rápido. Fevereiro, nós estamos em junho, e esse resultado foi muito ágil, a resposta do mercado foi muito rápida. E aí eu comecei a perguntar para alguns leitores o que eles gostaram mais, para os mentorados, por que eles compraram os livros, e eu comecei a refletir um pouquinho por que desse resultado e do selo agora de best-seller tão rapidamente. Aí eu cheguei a algumas conclusões. Esse livro, ele logo no início, ele tem alguns cases, alguns relatos que identificam-se muito com os leitores. Então o leitor começa a ler, ele vê as histórias, são histórias do nosso dia a dia, familiar, profissional, e ele se identifica. Ele se identifica ali logo no começo. Então esse é um ponto que eu consegui diagnosticar. O segundo ponto é o fato de ele não ser um método apenas linear. Ok. Não é um método linear. Então, até o passo 3, ele é linear. O 4, 5, não. Ele não é um método linear. No 4, 5. Então, esse é um grande diferencial. Inclusive, agora em julho, eu vou fazer uma palestra na Universidade Federal de Goiás. Eu vou falar sobre o futuro do trabalho. E vou falar muito sobre isso. Muito sobre isso. E a nova sociedade é uma sociedade que não é mais linear. Os processos lineares, eles vinham lá da época da Revolução Industrial, da linha de montagem, certo, e as pessoas não querem mais isso. Elas não querem mais. Então, elas identificaram isso no método. E o terceiro ponto é o resultado. É o resultado. As pessoas aplicarem ao longo do tempo, os mentorados que aplicaram lá atrás, viram os resultados, vão replicando, e aí o livro realmente tem tido uma saída bastante interessante. Paulo, imagino que seja isso. Ainda estou investigando. Não. É o começo do processo, né? E eu tenho uma pauta, eu faço uma pauta sempre para conversar e deixar a coisa mais dinâmica. Mas eu imagino, né? Porque eu também passei. Eu fui profissional do mercado financeiro por 12 anos.
né? Então, essa loucura de meta, né? Vai atrás de cenoura, né? Aquela coisa, meta, acaba o mês, é aquela loucura, começa um novo mês, começa tudo de novo, né? E eu sei as consequências que isso traz para a vida de uma pessoa, para a vida profissional, né? E o reflexo também na vida pessoal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu acha que a vida profissional, né, nessa linha que tu está me dizendo, tem abalado tanto, tem afetado tanto, né, tem de uma forma tão negativa afetado a vida pessoal das pessoas e a qualidade de vida delas? Tá, isso é bem importante, viu, Paulo? Eu acho que falta uma autoavaliação de perfil. Uhum. Então eu preciso me conhecer e a empresa que vai me contratar também precisa me conhecer bem. Certo. E precisa ver esse fit, tem que haver. Porque senão eu tenho a pessoa certa no lugar errado. Uhum. Esse é o pior problema, a pessoa certa no lugar errado. Então, investir uma análise de perfil de forma profunda, saber de fato quem você é, o que você quer da sua vida. Eu, por exemplo, poderia ter alguns sonhos, algumas metas há 5 anos atrás, que já não são as mesmas hoje. A vida é dinâmica, ela não é estática, né? A vida é dinâmica, então é muito importante, a gente vê muito isso. A pessoa acaba ficando ali numa mesma empresa, uhum, e ela mudou. Ela mudou completamente. A empresa muitas vezes não mudou. Tem as mesmas diretrizes, os mesmos objetivos. E aí começa a ver esse conflito de interesses. uhum. Esse conflito de interesses. E principalmente a geração mais nova não aceita esse tipo de coisa. Não Sim. aceita. Sim. Então, para eles, a questão dos valores, do entorno, é muito importante. Então, eu percebo, conversando bastante com os mentorados, nas palestras, que essa divergência de rumo Uhum. é algo que tem impactado muito, inclusive gerando problemas de presenteísmo. Então, o profissional fica ali na empresa, ele está doente, muitas vezes ele nem sabe que está doente, Uhum. e ele não consegue produzir, não consegue entregar. Isso é muito ruim para ele, enquanto ser humano, Claro. e muito ruim para o empresário. O empresário está ali, não consegue que as entregas sejam feitas, Uhum. então nós temos dados bastante complicados aqui no país, viu, Paulo? O Brasil, infelizmente, é o campeão mundial de transtornos de ansiedade. E já há algum tempo, Sim. ele infelizmente está nesse topo do ranking há bastante tempo, e agora, com a quarentena, com a pandemia, isso infelizmente acabou acentuando um pouco mais. E a gente fala um pouquinho disso no livro também. Tá? Porque o objetivo central do livro é você atingir o seu objetivo em menos tempo, mas com gestão da ansiedade. Uhum. Uhum. Esse é o grande ponto do livro. Então, eu tenho lá a metodologia, mas eu tenho que fazer a gestão da ansiedade. Porque senão acontece o que aconteceu comigo em 2003. Sim. Eu corria, fazia muita coisa, entregava, mas isso não fez bem para a minha saúde, isso não foi legal. Tá? Então, o objetivo principal do livro é fazer isso, tá, Paulo? Entregar o método, você atinge resultados, mas faz a gestão da ansiedade. Bacana. Ô Wagner, ele falando desse lado corporativo que a gente está entrando, né? O que as empresas no Brasil e pelo mundo, porque eu já vi que tu tens um contato com pessoas aí dos mais diversos locais, né? O que elas estão fazendo, então, em relação aos funcionários, né? Para melhorar esse resultado, essa produtividade, né? Já que a gente está falando nesses distúrbios de ansiedade, o que elas têm feito em prol do funcionário para que ele entregue uma produtividade ainda melhor? Perfeito. Bom, nós temos vários exemplos e lá fora, o Google, a gente pode citar o Google, que eu acho que foi um pioneiro lá em 2007. Então, temos aí 13 anos,
e o Google criou um programa específico que é Busque Dentro de Si, Search Inside Yourself. O que é isso? O Google, ele trouxe um especialista em mindfulness, em meditação, criou vários facilitadores dentro da empresa e instituiu este programa lá dentro do Google. E esse programa deu tão certo, mas tão certo, que agora ele está fora da empresa. Eles já vendem esse produto, este programa, para fora do Google. Fora do Google. E eles trabalham com mindfulness, com meditação, atenção plena, né, porque eles entenderam que não adianta você só exigir produtividade, você precisa tomar conta do maior ativo de uma empresa, que é a pessoa. Exatamente. A pessoa, se você não cuidar do ser humano, ele vai se afastar, ele vai ficar doente, ou ele vai procurar uma outra empresa que entregue algo melhor para esse profissional. Então, este é um programa, o Paulo, que é referência no mundo. No mundo. É muito bacana, muito interessante, é bem aprofundado. E que me vem em mente agora aqui também é um outro programa que foi feito, um projeto piloto da Microsoft. Microsoft do Japão. E olha que interessante, por que no Japão? O Japão, ele está em segundo lugar no mundo, considerando burnout. Olha só. Burnout. Então, esgotamento pelo trabalho. Segundo lugar, o Japão. Perdendo o Brasil é o terceiro. O Brasil é o terceiro. Brasil é o terceiro. No Transtornos de ansiedade. Ansiedade é o Brasil. Primeiro lugar. Ansiedade. Transtornos de ansiedade. Crônico. Especificamente burnout, o Brasil também está no pódio, terceiro lugar. Então o Brasil está muito mal. Quem que é o primeiro no burnout? Estados Unidos. Faz sentido. O Japão, eu acho que destoou um pouquinho, né? No Japão, eles têm lá, infelizmente, algo bastante triste. Eles têm uma figura no Japão chamada de karoshi. Karoshi. O empregado, o executivo, o trabalhador japonês, de tanto trabalhar, isso é dramático. Dramático. Ele trabalha tanto, ele não consegue nem ver o filho à noite, não consegue ver, porque ele chega esgotado, o filho está dormindo. Ele chega em casa, o filho já está dormindo. Ele sai cedo, o filho ainda está dormindo. Ele não consegue ver o filho dele crescer. E muitas vezes ele acaba morrendo mesmo em razão do trabalho, do excesso de trabalho. Eles chamam essa figura de karoshi. Então, lá na Microsoft do Japão, pensando nisso, nesse problema, eles criaram o final de semana com 3 dias. 3 dias de final de semana. Olha só. E fizeram a experiência com relação à produtividade. A produtividade aumentou em 40%. 40% de aumento da produtividade. Quer dizer, menos carga de trabalho, bacana. Menos carga de trabalho, mas mais produtividade. Mais produtividade, exatamente. Mais entrega. E ele tem essa condição de ficar 3 dias na semana em casa, de cuidar da qualidade de vida, de ver os filhos crescerem. Claro. Então ele entrega muito mais quando ele retorna para o trabalho. É um case da Microsoft, bem interessante. Ô Wagner, mas tu me falou que isso acontece no Japão. Então, talvez até nesses países aí orientais, talvez a China seja também um exemplo, ou será um exemplo de burnout, né? Mas tu me fala que no Japão é isso, a pessoa está lá trabalhando, trabalha, chega em casa, não consegue ver o filho. Mas aí tu coloca o Brasil, a estatística coloca o Brasil como terceiro. E eu não acredito que seja isso que aconteça aqui. Porque o que atribui, o que leva o Brasil a ser terceiro nos casos de burnout? Sendo que a gente tem uma cultura tão diferenciada, mais próxima dos Estados Unidos, mas tão diferente do Japão, por exemplo. Sim, isso mesmo. A nossa cultura é muito aproximada com a dos americanos. É muito próxima. Tanto é que o Brasil, em termos de
ansiedade, Estados Unidos estão ali. Burnout estão ali. Né? Então, ainda o Brasil ele não segue os modelos europeus, ele não segue. Assim, é bem fácil a gente entender isso pensando na inovação. Os Estados Unidos funciona como se fosse uma bola de cristal para o Brasil. Se eu quero saber o que vai acontecer no Brasil, é só eu olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Exatamente. Cascateia, né? Cascata, né? A gente replica muito. A gente replica muito o que está acontecendo lá. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, se nós temos um indicador ruim lá, esse indicador ruim de lá vai vir para cá. Com certeza. Percebe? O benchmarking que é feito na empresa americana. Sim, tudo. Sabe? É referência. É referência. Então, infelizmente, isso acontece. Mas agora a gente percebe que há já um movimento de transição, de ruptura dessa cultura, ruptura da cultura, ruptura desse sistema. Por isso essa questão da não linearidade. Então, a gente não vai seguir mais sistemas, métodos lineares. A gente está trazendo para cá as metodologias ágeis, uma forma diferente de trabalhar. Aquela hierarquia vertical, verticalizada, ela está perdendo espaço, perde espaço, agora é mais horizontal. Então a gente percebe que a gente está num movimento interessante, mas a gente está justamente na fase de transição, justamente nesse momento. Mas me chamou a atenção, Wagner, na história do burnout, aí a estatística do Japão, porque em termos de qualidade, não sei se de qualidade de vida, mas de regramento, eles são muito melhores que nós, né? O japonês ele é muito mais correto, ele segue regra, né? Me parece que ele tem um estilo de vida mais zen, mas a estatística está provando o contrário, né? Eles são muito rigorosos lá, viu, Paulo? O rigor é excessivo. Então, se um japonês ele tem algum problema estudantil, para ele aquilo é a morte. Sabe, eles são extremamente rigorosos. Então, isso, em termos de transtornos mentais, acaba afetando demais. Eles não têm uma válvula de escape. O brasileiro, pelo menos, ele tem essa característica. Que não é bacana, porque a gente trabalha 8 horas por dia. Então, você imagina, eu estou 8 horas por dia trabalhando e posso enxergar que o trabalho não é legal, é um momento que não é bacana. Quando eu saio de lá, eu vou para a chamada happy hour. Então, eu só tenho uma happy hour quando eu saio do trabalho. Exatamente. Então, 8 horas do dia, você não tem happy hour. É uma hora infeliz. Imagina isso. Pega 8 horas do seu dia e multiplica isso pelo resto da sua vida. Sabe? Então, isso não é legal. Por isso que eu falei lá atrás, precisa ter um fit entre quem você é, o seu perfil verdadeiro e o que você vai fazer da sua vida. Você vai ser um empreendedor? Agora, nesse momento, infelizmente, o desemprego vai aumentar bastante. Nós temos aí 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE em março, mas esse número já está aumentando demais. E essa turma vai migrar para o empreendedorismo. Vai migrar. Então, para eu ser empreendedor, eu preciso me conhecer, saber exatamente como eu funciono, qual é o meu perfil, para não cair nessa cilada de novo. Porque no empreendedorismo eu vou trabalhar muito mais do que como empregado, muito mais, não tem a menor dúvida. Com certeza. Então eu tenho que saber se eu estou entrando no ambiente adequado. Você está preparado para isso, né? Ô Wagner, qual é a tua visão sobre a autogestão nas equipes de trabalho? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, Paulo, porque esse movimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de horizontalização do trabalho. Então, você não tem mais aquele líder que fica fazendo o microgerenciamento. Isso é algo do passado. Então, você precisa, a todo momento, dar para a sua equipe autonomia. Então, você tem uma régua ali.
comando e controle está desse lado. Do outro lado, autonomia. Então, o próprio colaborador, ele vai se colocar mais para cá ou mais para cá. Sempre o líder tentando influenciar para que ele tenha autonomia, passando confiança para esse colaborador, para que o time seja um time autogerenciável. Certo. Eu comento isso, em algum momento eu comento isso, aqui no livro, eu comento, tem um trecho aqui que eu falo sobre isso, porque é um tema do momento, tema do momento, e assim, a empresa que demorar para perceber isso, ela vai ser muito prejudicada, porque os profissionais, eles vão sair da empresa, enfim, eles vão mudar de unidade, certo, porque ninguém mais aguenta aquela gerência antiga que faz o microgerenciamento. Ninguém aguenta mais, muito menos as gerações mais novas. Eles não aguentam isso, não. Eu acho até que para isso o mercado vai ter que se adequar bem. Mas eu vou agora falar das duas realidades, né? Eu moro em Santa Catarina, um mercado promissor, um estado sensacional, né, que tem uma linha de produção interessante para o país, né? E tu fala de São Paulo, da capital São Paulo, que é a grande referência para o Brasil, acho que é a grande área industrial, né? E assim, Wagner, a pergunta que eu te faço essa possibilidade de troca de empresa, ela não é tão fácil, até pela própria questão do desemprego que tu me falou, né? Como é que tu vê isso, né? O amadurecimento das empresas e o amadurecimento desse profissional que às vezes é obrigado a estar ali, levando martelada na cabeça para cumprir a meta, para botar comida dentro de casa, para pagar a escola do filho, totalmente infeliz, insatisfeito, e aí recorrendo sobre as síndromes que a gente já conversou e vai conversar ainda mais, e com o medo do desemprego, sem essa oferta de emprego, né, que a gente imagina num local que te ofereça isso, que eu ainda acho que não é o Brasil, não é o meu mercado aqui, pelo menos. Talvez seja São Paulo. Aqui não é assim. Legal, Paulo. Então, essa transição ela já vem acontecendo há alguns anos. Ela precisa partir da alta administração da empresa. Certo. Então, o executivo, ele sabe o que está acontecendo no mercado. Ele conhece muito bem essa movimentação. Porque se ele não operar dessa maneira, a empresa dele vai quebrar. Simples assim. Simples assim. Se eu utilizar uma metodologia antiga, hoje, eu vou quebrar. Os meus concorrentes vão passar e eu não vou nem enxergar. Sim. Então, eventualmente, a média liderança pode não estar percebendo tanto esse movimento de não linearidade, de metodologias ágeis, de horizontalização, e aí essa turma vai sair do mercado. Essa turma vai sair do mercado, serão contratadas outras pessoas já com essa mentalidade. Fala-se muito nesse mindset de crescimento, essa mentalidade, você não pode ficar parado, né? Tanto é que se você vai buscar uma posição hoje em dia, qual que é a competência mais valorizada hoje em dia? É a adaptabilidade e você conseguir entender que você precisa aprender, desaprender e reaprender. Exatamente. Se você tiver essa mentalidade de aprender, desaprender e reaprender, você sempre estará bem posicionado. Porque a metodologia do Spotify, dos squads, que é utilizada de forma adaptativa nas empresas hoje, daqui 2 meses não é mais. Sim. Não tá muito será rápido, mais. né? Tá muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Então, a alta administração, ela tende a ficar atenta a todos esses movimentos e trazer, top-down mesmo. Sim. Ela traz de cima para baixo. A média liderança que não percebe isso corre sério risco. Sim. Corre um sério risco.
dependendo das empresas, vão treinar internamente. Capacita a liderança para ficar na mesma página. Ok. Dependendo da filosofia da empresa, isso não acontece. Ela troca. Ela vai no mercado e busca alguém que tenha essa visão de futuro. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E sem contar o elemento aí da automação, que está batendo na porta aí, não tem como fugir disso. Inevitável, né? Inevitável. Inevitável. Wagner, a gente, entrando agora nas síndromes, nos transtornos de ansiedade, a gente está vivendo um tempo que parece que o tempo está passando mais rápido. Como é que a gente trabalha hoje, né, lendo o teu livro e tendo o teu entendimento, esses transtornos de ansiedade, esse inimigo silencioso, né, que a cada dia tem afetado mais as pessoas? Legal. Então, esse é o ponto que eu comentei, Paulo. Nós precisamos estar bem atentos aos movimentos de mercado. Eu preciso ser adaptativo, colaborativo, usar as melhores ferramentas, entender de tecnologia. Eu preciso estar absolutamente atualizado. Agora, de outro lado, uma coisa bastante importante que eu venho notando, conversando com muita gente, é que as pessoas têm confundido agilidade com pressa. Sim. Agilidade não é pressa, não é pressa. Então, a pressa, ela gera retrabalho, gera muito estresse e não gera uma boa entrega. Desorganização, inclusive, né? Desorganização. Então, tem acontecido isso demais e gera muita ansiedade. E aí, entrando na sua resposta, o que a gente pode fazer para blindar a nossa mente com relação a essa questão dos transtornos de ansiedade? A ansiedade em si, ela não é ruim. A ansiedade, até um certo nível, ela funciona como um empurrão. O problema é o excesso de ansiedade, que pode nos gerar um transtorno de ansiedade. Então, as práticas meditativas são muito importantes para isso. E lembrando do programa do Google, a base do programa do Google são práticas meditativas. E aí você tem diversas práticas meditativas, muitas. Existe a meditação tradicional, existe uma prática que eu gosto muito, que me ajudou demais, que é uma meditação em movimento, de origem chinesa, que se chama Qigong. Então me ajudou tanto essa prática, que eu resolvi fazer uma formação para ser instrutor desta prática. Legal. Me fez muito bem. Então eu tenho toda uma rotina, eu acordo de manhã, faço a minha meditação sentado, tradicional, depois eu levanto, faço essa prática em pé, o Qigong, depois eu vou fazer uma caminhada, uma corridinha, e aí eu estou preparado para o meu dia. Então eu medito, Paulo, há 17 anos. Desde 2003, 17 anos meditando. Se eu fico um dia sem meditar, eu já sinto a diferença. Então, são práticas, e muitas vezes essas práticas não precisam ser complexas. Isso que é o mais interessante. Porque a meditação, ela traz dois mitos, principalmente aqui no Ocidente. Meditação precisa ser complexa. Esse é um mito. Esse é um grande mito. Existem algumas meditações muito simplificadas. O segundo mito é que a meditação precisa estar relacionada a algum tipo de religião. E também não é verdade. Inclusive tem uma prática que eu sempre gosto de passar, porque ela é tão simples, e dá tanto resultado. Eu sempre falo nas lives para o pessoal, porque é muito simples. É uma prática lá da elite da Marinha norte-americana, que chama box briefing. Box briefing. Então pensa numa caixinha, né? Um box, uma caixinha. O que você vai fazer numa situação de estresse?
você está bem estressado, o que você vai fazer? É muito simples. Você vai inspirar, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Imagina a caixinha. Inspirou, contando até 4. Segura o ar, contando até 4. Solta o ar, contando até 4. Retém o ar, contando até 4. Então, você fechou a caixinha. Certo. Aí você faz este ciclo por 4 vezes. 4 vezes. Você vai perceber como você vai ficar muito mais relaxado, muito mais consciente para tomar uma decisão, uma atitude. Então, isso dá muito resultado e é muito simples. É muito simples, não tem porquê a pessoa não fazer. Não fazer. Uma outra técnica que a gente ensina chama Heartfulness. Então, na altura aqui do coração, no centro, eu coloco as 2 mãos aqui no centro, inspiro e expiro por 10 vezes. Inspiro e expiro por 10 vezes. E procuro ouvir a batida do meu coração. Isso também é bem interessante, bem bacana, é uma técnica de mindfulness. Então, mindfulness, a Inglaterra é um centro de referência. Sim, é um case, sim. Né, em mindfulness. Então, são algumas técnicas, Paulo, muito simplificadas, que acabam ajudando as pessoas no dia a dia. Imagina, você tem uma reunião bem complicada, você sabe que vai ser complicada, você tem certeza, não custa nada você fazer o box briefing, as pessoas não vão nem perceber, as pessoas não vão perceber o que você está fazendo, sabe? Então, são muitas técnicas para você fazer essa blindagem mental, já que nós estamos na transição. Não dá para falar que o mercado vai mudar do dia para a noite, é uma transição. Então, para fazer a transição, a gente precisa dessa blindagem. Aí eu acho que vai bem, anda bem. O Wagner, a respiração, a avó, o vô falava, né? Respira fundo, né? Com qualquer problema, respira que deixa, se acalma, que a coisa vai passar. Eu não tenho conhecimento aí de técnicas, né, orientais, mas é evidente que a respiração sempre foi muito importante, né? Respirar fundo e pensar naquilo que a gente vai falar antes, né? Perfeito. E tu me falou de algumas técnicas, né? São técnicas chinesas, tu é um estudioso disso, né? Mas existem outras técnicas também? Exercícios, leitura, o que tu recomenda para esse controle aí de ansiedade, para esse controle dessas síndromes aí? Existem. O mérito de mindfulness foi tentar desmistificar algumas questões e trazer um grande leque de opções. Então, tem muitas práticas simplificadas. Tem uma outra prática que você faz assim com os ombros de forma muito lenta. Você fecha os seus olhos e faz assim com os seus ombros de forma mais lenta que você conseguir, com as plantas dos pés bem plantadas no chão. Isso é muito curioso, você fazer com executivos. Um executivo que tem um perfil colérico, ele não consegue de jeito nenhum. Ele não consegue, sabe? No começo, ele se surpreende ao não conseguir. Ele fala, meu Deus! E aí ele percebe como ele está completamente fora de eixo, do eixo. E aí ele começa a buscar alguns mecanismos de atenção plena. Outra coisa que eu gosto de falar muito, Paulo, é o seguinte: num simples diálogo, às vezes a pessoa está conversando com você, ela está falando para você alguma coisa e você não está prestando atenção no que ela fala. Você já está tentando buscar alguma informação no seu cérebro para dar uma resposta a ela. Você não está ali pleno, presente, prestando atenção. Uma escuta ativa, você não está fazendo isso. Cabeça está trabalhando. Você já está processando ali. O que será que eu vou responder para ele? Sim. Né? E muitas vezes você não precisa responder nada para a pessoa. Você só precisa ouvir. Claro. Você tem que ter escuta ativa. Né? A gente brinca muito daquela história dos cursos de oratória.
curso de oratória. Precisava ter um curso de escuta ativa. Escuta ativa. Importante. As pessoas têm muita dificuldade de escutar. Escutar, olhar no olho, estar presente. E essas práticas, elas acabam te trazendo mais para o momento presente. Tu sabe que eu trabalhei, em 2013, 2014, eu trabalhei na empresa municipal de água e saneamento aqui de Balneário Camboriú. Ah, que bacana. Para tu ver. Em algum momento, né, conversando com os colaboradores, a gente contratou um profissional de ginástica laboral, mas que passava por meditação. Ele fazia ali 10, 15 minutos, né, a cada 10 dias ou a cada 15 dias. E era engraçado que todo mundo se reunia e todo mundo gostava muito daquele momento. Alongamento, um pouco de meditação, e realmente faz a diferença. Faz a diferença. No banco eu não tive isso. O banco era uma loucura. A parte de cuidado laboral era aquela almofadinha colocada no teclado, aquele suporte para tu colocar no pé, para tu ter uma postura um pouco melhor. Né? Eu acho que as empresas precisam se preparar nesse sentido mesmo, né? Porque tu acaba perdendo aquilo que tu falou, que é o teu principal instrumento produtivo, né? Que é a pessoa, né? Ô Wagner, mas assim, ó, não está tudo muito descartável, cara? Essa ansiedade não vem desse descarte do mundo? Está tudo muito rápido, a informação, né? Eu digo que a gente tem leitores de manchete e não mais da própria matéria, né? Isso tudo não está ajudando esses transtornos. A própria agora pandemia, isso depois dessa pandemia vai virar uma loucura, né? Vai aumentar o número de desempregados, como tu me falou, e com certeza aumentar o número de depressivos, ansiosos, né? Não é mais ou menos por aí? Então, Paulo, você me lembrou um ponto bastante interessante. Estudar as duas culturas é bacana por isso, a ocidental e a oriental. Isso. Aqui no Ocidente, a gente ouve muito informações de programação neurolinguística. Para você adquirir um novo hábito, se você fizer aquela ação, aquela atitude durante 21 dias seguidos, você adquire um novo hábito. Então a gente acostumou a ouvir isso aqui no Ocidente, por professores e tudo mais. No Oriente é um pouco diferente. Algumas práticas meditativas que nós aprendíamos lá, não se falava em 21 dias. Não se falava. 100 dias. 100 dias seguidos. Para você realmente incorporar aquela prática. E eu, sinceramente, acredito mais nos 100 dias do que nos 21 dias. Se você fizer 100 dias seguidos, a chance de você incorporar aquela prática, aquele novo hábito é muito maior. E olha só, nós estamos chegando agora a 100 dias. A 100 dias de quarentena. Então, as pessoas têm uma grande oportunidade, de fato, na marra, de implementar novos hábitos. Certo. Empresas que não usavam home office, estão usando home office há mais de 90 dias. 90. Então, daqui 10 dias, 100 dias. Incorporou um hábito e ela vai começar a ver as vantagens. Tanto a empresa, as pessoas percebem isso. Claro. Então, a gente vai ter uma grande oportunidade de incorporar novos hábitos. Então, aquilo que a gente estudava, poxa, será que é bom? Vai, não vai? Agora vai. Então, realmente vai mudar muita coisa mesmo. Algumas coisas não serão boas, a questão do desemprego, infelizmente, já está aumentando, infelizmente. Então, a capacitação é absolutamente fundamental. Nós tínhamos aquela configuração aqui no Brasil, no mundo inteiro, de uma pirâmide. Certo. Pirâmide do trabalho. Então, a base da pirâmide, nós tínhamos uma série de atividades mais básicas, mais elementares, mas que tinha muita gente trabalhando ali. Muita gente. Sim.
O chão de agora fábrica. Essa figura... O chão de fábrica, né? Pois é. Call center. Isso. Então, era muita gente empregada. O que está acontecendo agora? Essa figura, ela está mudando para um losango. Ela deixa de ser uma pirâmide, ela passa a ser um losango, e a parte de baixo do losango, que é bastante grande, ela está sendo ocupada já pela inteligência artificial. Exatamente. Pela automação. Então, essa turma toda aqui, ó, ela desaparece. Isso. Automação, inteligência artificial. Então, essa turma toda precisa dar um salto. Precisa dar um salto para chegar no centro do losango. E isso só vai acontecer com a capacitação. Então, aquilo que a gente falava, mas eu vou me capacitar para o modelo antigo de negócio ou para o novo modelo? Economia sob demanda, né? Horizontalização, fim do intermediário. Então, o intermediário está acabando. Está acabando. Então, se a empresa é uma intermediária, ela vai desaparecer, essa empresa. Deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Quem que está mais despreparado para essa mudança? As pessoas ou as empresas? As duas, viu, Paulo? Tem muita empresa, muita mesmo, muitas empresas despreparadas. Muitas, infelizmente, que vão desaparecer, vão sumir. Porque a mudança é muito mais rápida agora. Esse é o problema. Antigamente, elas tinham tempo de contratar uma consultoria que ficava um ano trabalhando, trabalhava um ano, depois ela ia implementar o projeto. Hoje em dia não existe mais isso, não se tem mais esse tempo. Sim. As mudanças são muito rápidas. Sim. Então você tem que trabalhar aqui, ó, na mentalidade dos profissionais, e principalmente lá da alta administração, para entender o movimento rápido e se posicionar. Hoje existe mais outra coisa, Paulo, e muita oferta, né? Muita oferta. E assim, a pessoa física que você comentou, ela precisa entender que ela tem essa autorresponsabilidade de ir buscar essa informação, entender esse novo movimento. Porque se ela ficar esperando a empresa, sim, aí ela pode ficar para trás. Ela tem que buscar. Ela vai buscar. Então, ela vai buscar uma mentoria, algum trabalho, para ela estar ali na página correta. Certo. Que aí ela vai estar bem nesse mercado, nesse novo mercado. É que chegar talvez seja possível, se manter é sempre muito mais difícil, né? O mercado é muito exigente. E essa atualização ela é muito necessária. Está mudando muito rápido, né? Ô Wagner, tu me falou do teu livro tem 5 passos, né? E tu falou que a gente pode conversar sobre o 5º, que talvez se enquadre naquilo que eu estou buscando. Dá uma ideiazinha agora para mim, né, desse 5º passo aí que tu tá me falando, aí que tu me falou. É bem interessante. Então, é uma metodologia que é encadeada, mas lá no último passo, a gente trabalha com a antroposofia do Rudolf Steiner, que foi um gênio incrível. Então, ali a gente fala sobre 2 caminhos. O caminho da instrução e o caminho da descoberta. É aqui que eu vejo você, Paulo. Caminho da descoberta. Eu vejo você e vejo os empreendedores no caminho da descoberta. O caminho da instrução é aquele que nós estamos mais habituados. Certo. Então eu vou pensar sobre algo, vou racionalizar, depois eu vou ter sentimentos, sensações, depois eu vou querer fazer alguma coisa e depois eu vou agir. Percebe? Pensar, sentir, querer e depois agir. Então, o que acontece? Esse movimento, eu gasto muita energia pensando. Certo. Energia e tempo. Tempo, que é uma coisa que nós não temos mais. Exatamente. Tempo e energia. Racionalizando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Vou ou não vou? Então, eu fico ali e eu perco 30% de tempo e energia. Depois eu vou para o passo 2.
sentimentos, sensações, e perco muito tempo e energia. Depois eu vou para o querer. Vou querer, eu não consigo mobilizar a energia suficiente para eu dar o passo que eu preciso dar para agir. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o caminho da instrução que a gente usa a todo momento. E os empreendedores geralmente não usam este caminho, e por isso que eles estão sempre tentando, errando, e é necessário errar. E saindo só do vai mercado. aprender se você errar. E saindo do mercado, né? Saindo do mercado, vai buscar coisas novas. Então, o caminho da descoberta, aí que eu me identifiquei com você, e eu tenho certeza que seu livro vai falar sobre isso, as viagens que você faz, e que ali você aprende muito, você traz aprendizados das suas viagens. Exatamente. Porque você agiu, você deu esse passo, você foi descobrir, e é o que o empreendedor faz, ele faz o caminho inverso. Não é pensar, sentir e querer agir, não. Ele vai fazer, vai lá e faz. Ele faz, depois ele sente, tem sensações, depois ele vai racionalizar. O que eu errei? Eu errei aqui, então eu vou cometer um outro erro, não o mesmo. Cometo um outro erro, o mesmo não. Então ele vai agindo, e ele vai tendo resultados. Ele vai crescendo, o empreendedor. Então essa mentalidade de empreendedor precisa passar pelo caminho da descoberta e não pelo caminho do aprendizado. Algumas vezes, sim, nós vamos usar o caminho do aprendizado, da instrução. Mas a minha proposta é para virar um pouquinho a chavinha e usar mais esse outro caminho da descoberta. Tá? E principalmente para essa turma que está saindo da figura de empregado para empreendedor. Então ele vai precisar virar essa chave. Precisa perceber isso. É isso. O Wagner, o teu livro a gente encontra em todas as plataformas digitais e nas livrarias do país, né? Para quem quiser comprar o Código da Realização. Recentemente, de forma muito rápida, né, ganhou o selo de best-seller, material de muita qualidade. O Wagner, pô, esse cara é sensacional. Wagner, a gente está chegando no fim da live, já é quase 1 hora, passa muito rápido. Queria agradecer muito o teu tempo, né, ter colocado esse momento na tua agenda. Gostaria de te agradecer mesmo. Eu acho que a gente vai continuar trocando uma ideia aí, porque, pô, tu é um cara bacana, me aceitou super bem. Preciso de dicas aí, porque agora mergulhei nesse mundo literário, não é fácil, né? É uma descoberta, mas vou buscar aí entregar para o mercado a melhor obra possível. E está faltando 1 minuto e meio para acabar. Eu queria as tuas considerações finais e o teu agradecimento. Te agradeço de coração. Legal, Paulo. Muito obrigado. Eu queria falar só um pouquinho sobre o livro. Quem quiser adquirir o livro diretamente comigo, o faturamento eu faço uma doação integral para obras assistenciais, principalmente nesse momento, é muito importante. Claro. Tá? Adquirindo nas plataformas é o trâmite comum. Se adquirir diretamente comigo, pelo direct, esse valor é doado. Tá bom, gente? E uma promoção que eu preparei específica para vocês, adquirindo 2 livros comigo, um para você e um para um amigo, você vai ganhar o meu curso online. Então, vou dar o meu curso online. Isso aí vai valer só até amanhã. Tá bom? Só até amanhã. Então, essa live fica no ar aí. Fica no ar, exatamente. Quem quiser adquirir, é até amanhã. Show de bola. Tá bom? Curso online de graça para vocês aí, que conta com alunos em 4 continentes e é bem bacana. Então, eu queria te agradecer bastante, Paulo. Conte comigo. E quando você lançar seu livro, vamos conversar de novo aí, porque tem vários pontos em comum e que realmente eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente também. Muito obrigado. Wagner, obrigado de coração. Bom domingo aí, uma boa semana, tá, irmão? Um abraço. Você também. Um abraço. Um abraço. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.